Louvado seja Deus, pois a Bíblia vem dizer que Ele nos amou primeiro. Então, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Eu quero louvar ao Senhor junto contigo, agradecendo, bem dizendo, pois a palavra do Senhor vem dizer que em tudo, aleluia, nós podemos, no Senhor que nos fortalece. É Ele que tem te fortalecido e me fortalecido dia após dia, batalha após batalha, luta após luta. Por isso nós estamos aqui e estamos alegres. Que a presença do Senhor seja com você, aonde você estiver, e que você possa receber do céu uma resposta, uma palavra de providência para o seu coração. Eu deixo a paz de Cristo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei a hora que você vai ouvir esta palavra, mas eu creio que é a hora determinada pelo céu para trazer a você uma palavra de Deus. Eu quero glorificar, porque tudo Ele pode, tudo Ele faz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus e tudo Ele é. Então, nós que cremos, que obedecemos, vamos receber ainda mais a graça, ainda mais o poder, ainda mais a fidelidade, ainda mais a misericórdia do Senhor. Eu quero trazer no dia de hoje uma palavra poderosa que o Senhor colocou no meu coração. Louvado seja Deus. Está lá no livro de Lucas. Louvado seja Deus, no capítulo de número 24. E nós vamos começar a ler o primeiro versículo que diz assim. Lucas, capítulo de número 24. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E, voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e outras que com ela estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Porém, levantando-se Pedro, correu ao sepulcro, e abaixando-se viu os lençóis postos sóis, e retirou-se, maravilhado consigo mesmo do ocorrido. Versículo 15 diz assim: e aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se apareceu e ia com eles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos pular do versículo 15, onde nós lemos, e vamos o versículo 30, que diz assim: e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Versículo de número 38 diz assim: e ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Eu quero louvar a Deus por esta palavra. Está lá no livro de Lucas, no capítulo de número 24. Louvado seja Deus. Nós lemos os primeiros versículos. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Depois nós lemos o 15, o 30 e o 38. Esse capítulo, ele tem 53 versículos, mas é um capítulo muito extenso. E o que o Espírito Santo colocou no meu coração é algo muito lindo. Então,
para que o vídeo não fique tão carregado, eu li alguns versículos. A palavra do Senhor vem falar acerca da crucificação de Jesus, onde a Bíblia vem dizer que estavam ali, depois de todo aquele ato, os discípulos, as mulheres que acompanhavam o ministério, que ajudavam, elas não sabiam o que fazer depois de toda aquela cena, depois de toda aquela situação. E a Bíblia nos diz que então as mulheres se levantam e elas vão ao sepulcro, porque era de costume colocar ali especiarias no corpo, era de costume embalsamar, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas a Bíblia vem dizer que quando elas chegaram lá, elas ficaram perplexas, primeiro porque a pedra, louvado seja Deus, estava removida, e segundo porque o corpo não estava ali. Então, aquelas mulheres não tinham apenas mais o problema da morte, o problema da perca, mas elas tinham o problema do desaparecimento do corpo. E a Bíblia vem dizer que, louvado seja Deus, mesmo com toda aquela situação, né, a Bíblia vem dizer que então apareceram ali 2 anjos. Aquelas mulheres, elas foram sacrificar, elas foram ofertar o melhor para Jesus, e quando nós ofertamos o nosso melhor, mesmo que o nosso coração esteja dolorido, mesmo que o nosso coração esteja ferido, Deus, ele não te deixa sem resposta. A Bíblia vem dizer que os 2 anjos então apareceram e disseram: porque procura dentre os mortos aquele que vive. E as mulheres então entenderam e lembraram, louvado seja Deus, da palavra que Jesus tinha dito. E eu gostaria de repetir esse versículo 7, que diz assim, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao 3º dia ressuscite. Quando o Espírito Santo falou comigo através dessa palavra, Deus, ele disse para mim: muitas das vezes convém acontecer algo ruim para que algo bom possa sair daquilo de ruim que aconteceu. Talvez as mulheres, os discípulos, as pessoas que creram ali no ministério de Jesus, eles não entenderam, eles não se lembraram da palavra que Jesus tinha predito acerca do tempo da crucificação. Mas Jesus, ele tinha dito: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado. Como algo, louvado seja Deus, convém, é uma palavra que vem do verbo conveniente, que vem, louvado seja Deus, de algo que é bom. Mas nos olhos humanos, muitas das vezes, aquilo que convém no céu, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é totalmente ao contrário daquilo que a minha visão humana e a sua visão humana nos mostra. Aquelas mulheres, elas receberam ali, louvado seja Deus, uma sentença de morte da parte de Jesus. Jesus foi crucificado. Elas retornam ao sepulcro, chegam lá, não encontram o corpo, mas elas encontram uma resposta. E Deus é o Deus que conhece a sua situação, que conhece o seu lamento, que conhece o seu choro, que conhece o seu sofrimento. Por isso eu estou aqui, porque muitas das vezes convém que nós venhamos a padecer, convém que nós venhamos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a ser crucificado, para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado. Convém que Jó sofresse tudo aquilo, para que ele conhecesse verdadeiramente a Deus. Convém que José passasse por toda aquela experiência no Egito, para que ele então se tornasse governador. Convém, louvado seja Deus, que Mardoqueu passasse pelo vale da sombra da morte, onde Amã preparou uma forca para ele. Mas a Bíblia vem dizer que depois desse convém tem algo muito maior. E é, louvado seja Deus, nisso que nós devemos nos apegar. Tá difícil, a luta tá grande, apertou, não sabe o que fazer. Aquelas mulheres, elas não sabiam o que fazer quando elas se depararam diante do túmulo, sem corpo, sem pedra. A Bíblia diz que elas ficaram perplexas. Elas ficaram, louvado seja o nome do Senhor Jesus, sem saber o que iria fazer. Na verdade, já estavam sem saber. Só ficou mais ainda. E muitas das vezes o meu cenário e o teu cenário é assim.
E algo nos mostra aqui no contexto, porque nós vamos ver que tem aqui as mulheres, tem os discípulos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e nesse contexto dessa palavra nós vamos ver que as mulheres, elas vão ao sepulcro, elas vão levar especiarias para embalsamar o corpo, para passar, para que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, elas não entendiam ainda que Jesus era aquele que o corpo não entraria em decomposição. Então elas queriam colocar os ungüentos, elas queriam colocar as especiarias para que aquele corpo não viesse se decompor. Mas elas não entendiam que Jesus, louvado seja Deus, era santo. Aí eles ainda não tinham entendimento claro daquilo que os outros profetas, que Isaías, Jeremias, louvado seja o nome do Senhor Jesus, já tinha predito a respeito da vinda de Jesus. E nós vamos ver ali Pedro, nós vamos ver os outros discípulos, onde a Bíblia vem dizer que as mulheres, elas retornam e elas falam o que aconteceu e elas entendem, cai a ficha de que Jesus, aleluia, não estava morto, mas que ele vivia. E então a Bíblia diz que Pedro se levanta, ele vai até o sepulcro, ele vê toda aquela cena, ele vê o pano caído, louvado seja Deus, e ele entende, ele volta para contar para os discípulos, mas a Bíblia vem dizer que os discípulos, eles ficam atônitos. Mas no meio de tudo isso também acontece algo muito interessante. A Bíblia vem dizer que louvado seja Deus, duas pessoas que estavam ali, eles saem para uma cidade, louvado seja Deus, um pouco mais distante, onde a Bíblia relata, chamada Emaús. E a Bíblia diz que então Jesus, vendo eles saindo de Jerusalém para ir para Emaús, Jesus então, louvado seja Deus, se aproxima e começa a caminhar com eles. E a Bíblia vai dizer que nesse caminho Jesus, ele fala acerca do ministério de todos os profetas da época de Moisés até a época em que ele veio, e o coração daqueles discípulos fica abrasado pelo fogo do Espírito Santo. Mas eles estavam com os olhos vendados, eles não conseguiam ver que Jesus caminhava com ele. E muitas das vezes é assim, nós estamos tão perdidos na nossa dor, nas nossas situações, que Jesus está caminhando do nosso lado. Jesus está dizendo, estou aqui. Sou eu Deus de ontem, sou eu Deus de hoje. Jesus estava dizendo para eles em poucas palavras, eu sou Deus que estava lá no tempo de Moisés. A Bíblia diz que Jesus, aleluia, desbravou as escrituras ali caminhando com aqueles discípulos. E eles estavam sentindo um abrasar no coração, mas eles não estavam vendo que era Jesus. E o versículo de número 30, onde nós lemos, diz assim, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando com ele à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhe deu. Versículo 31 diz, abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. E é necessário nós entendermos que mesmo no momento de luta, mesmo no momento que nós não sabemos o que fazer, mesmo no momento que nós não sabemos nem para onde nós estamos indo, Jesus, ele está caminhando comigo e contigo. Existia uma dor ali naqueles discípulos pelo que ele não suportava nem ficar em Jerusalém, pela falta da presença de Jesus. Então eles decidiram sair e ir para Emaús. E Deus, ele conhece um coração sincero. Deus, ele conhece quando alguém falha, louvado seja Deus, por medo. Quando alguém falha, louvado seja o nome do Senhor Jesus, por algo que aconteceu. E nesse encontro grandioso é o Senhor Jesus. Jesus, ele se dá a conhecer para aqueles discípulos, né? E nós vamos ver ali, louvado seja Deus, aqueles que foram oferecer na dor, aqueles que ficaram parados na dor, e aqueles que saíram da presença na dor. Existem 3 tipos de pessoas. E muitas das vezes possa ser que você se encaixe em uma dessas 3 pessoas. Nós temos ali as mulheres que foram oferecer sacrifício. Foram oferecer o que elas tinham de melhor. Foram levar os seus ungüentos. Elas foram no sepulcro, mesmo doendo, mesmo chorando, elas estavam lá. Nós vamos ver os discípulos que ficaram, louvado seja Deus, ali dentro de casa, sem saber o que fazer, sem saber como agir. E nós vamos ver aqueles que saíram. E então, Jesus é maravilhoso, porque Jesus aparece. E então nós vamos ver essas 3 pessoas, né? As pessoas que oferecem na dor, as que ficam paradas e as que saem. Louvado seja Deus, sem rumo, sem destino. E aquele discípulo, ele foi para uma determinada cidade que não era o que Deus ele tinha, porque Deus ele tinha deixado uma ordenância, que era para que
o povo que cresce nele ficasse em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. E nós vamos ver essa promessa se cumprindo lá no livro de Atos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando a Bíblia vem dizer que estavam todos reunidos e veio, aleluia, um forte, impetuoso vento que encheu a casa. Jesus, ele precisava que os discípulos ficassem em Jerusalém. E Jesus, ele sabia que aqueles discípulos, eles tinham saído, não era por rebeldia, mas era por dor, era por não saber o que fazer. E Jesus então vai ao encontro. E Deus, ele vem dizer que ele conhece as minhas dores, ele conhece as tuas dores, ele conhece a minha luta. Por quê? Porque muitas das vezes convém que você e eu passemos por tudo que nós venhamos a estar passando, para que o nome dele venha a ser glorificado, para que o propósito se cumpra. A Bíblia vem dizer que era necessário que Jesus fosse crucificado e entregue na mão dos pecadores, para que tudo, louvado seja Deus, todo o propósito do céu se cumprisse. Era fácil entender? Não. Era fácil digerir toda aquela situação? Não. Quem sabe não tem sido fácil para você digerir tudo isso. Quem sabe não tem sido fácil para você entender que tudo tem um propósito. E que Deus, aleluia, ele lá na frente, glória ao nome santo do Senhor Jesus, vai te fazer entender o porquê. Depois os discípulos puderam entender porque que foi necessário Jesus morrer. Mas naquele tempo, se nós vivêssemos ali, nós também não entenderíamos. Imagine alguém que você ama, alguém que você vê realizando milagres, alguém que você vê fazendo de tudo, de repente morre. É como se a esperança tivesse acabado. É como se todo aquele sonho de uma vida melhor, de que viria o resgatador, tivesse se esvaído, que eles não entendiam que tinha um propósito maior. E muitas das vezes a dor, ela faz isso comigo e contigo. E então Jesus espera todos eles estarem reunidos. Todos aqueles que teve. Mas Jesus, ele entendia perfeitamente a dor de cada um e como cada um se encontrava. As mulheres, elas conseguiram se levantar e ir até o sepulcro. Pedro, depois que ouviu um motivo de esperança, ele também conseguiu se levantar. E os outros ficaram se perguntando, será que é verdade? Será se devo acreditar ou não? E muitas das vezes é assim. Nós olhamos para as circunstâncias, olhamos para o cenário, olhamos para a situação e pensamos, mas está tudo tão difícil. Como eu vou poder crer, vou poder acreditar, vou poder confiar que as coisas vão melhorar? Lembre-se daquilo que Jesus te falou, louvado seja Deus. A Bíblia vem dizer que Deus, ele disse que em tudo nós somos mais do que vencedores. Que você, louvado seja Deus, creia. Creia que convém passar por tudo isso que você está passando, como Jesus passou. Mas que lá na frente, a Bíblia diz que bem melhor é o fim das coisas do que o início delas. E quando o Espírito Santo me trouxe essa palavra ao meu coração, Jesus, ele falou comigo, tem 3 tipos de pessoas dentro do contexto. Tem quem consegue adorar na dor, tem quem fica parado e tem quem sai de Jerusalém. E é muito importante, mesmo que na dor, eu e você venhamos a permanecer em Jerusalém. Permanecer em Jerusalém é permanecer na presença de Cristo. É não deixar que as dores, é não deixar que tudo aquilo que possa nos acontecer nos enfraqueça, né? A ponto de nós sairmos da posição e do lugar onde Deus disse que era para nós ficarmos. Lá no versículo de número 38, a Bíblia diz que depois que ele conversa com aqueles discípulos, ali no caminho de Emaús, que os olhos dos discípulos se abrem, a Bíblia diz que Jesus então aparece para todos eles em Jerusalém, ali onde eles estavam reunidos, onde todos estavam contando a experiência que teve, onde as mulheres disseram que viram ali a pedra removida, onde os discípulos de Emaús disseram como foi o partilhar do pão, e a Bíblia vem dizer que então naquele momento Jesus aparece. Jesus esperou o momento oportuno onde estivessem todos para que ele pudesse aparecer e para que ele pudesse fazer uma pergunta. Por quê? Porque todos estavam com a mesma sensação, a sensação de perda, o pensamento de derrota. E a Bíblia diz que Jesus então disse assim: por que estáis perturbado e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações?
E esta é a pergunta, louvado seja Deus, é o enredo da palavra, é o ponto-chave, louvado seja Cristo, onde o Senhor quer falar com você. Deus, ele falou por intermédio da palavra, Deus, ele me fez passear um pouquinho sobre esse capítulo para chegar aqui nesse versículo de número 38, que está escrito assim: e ele lhe disse, por que estáis perturbado e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? E essa é a pergunta que o Espírito Santo colocou aqui no meu coração para que eu fizesse. Por que estás perturbado e por que sobem tais pensamentos ao teu coração? A Bíblia vem dizer que as mulheres estavam perturbadas, os discípulos estavam perturbados, mediante a crucificação. E muitas das vezes comigo e contigo não é diferente. O nosso coração se perturba por aquilo que nós não podemos resolver ou por aquilo que nós não temos nem a concepção do que fazer. As mulheres, elas não sabiam o que iam fazer, os discípulos também, e eles ficaram com o coração perturbado. Então Jesus, ele faz uma pergunta e diz assim, ele lhe disse, por que estás perturbado e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Imagine que o desespero, a situação era tão grande que subiu ao coração deles aquele desespero. A Bíblia vem dizer que Jesus diz assim, por que estáis perturbados? E a perturbação é algo que vem na alma, é algo que nos deixa inquieto, é algo que por mais que nós venhamos a tentar estar bem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aquele pensamento muitas das vezes vem. Mas Jesus aparece ali, quando Jesus aparece, ele fala algo para que aquela perturbação venha cair por terra. E Jesus diz assim, paz seja convosco. E é o que ele vem dizer para ti, paz seja convosco. Porque ele conhece a perturbação que se passa na sua mente e que subiu ao teu coração, devido àquilo que você não pode resolver, devido àquilo que você não sabe como resolver e que você não sabe como fazer. A Bíblia vem dizer que as mulheres estavam perturbadas porque elas chegaram no túmulo e não tinha corpo, mas a Bíblia vem dizer que então os anjos aparecem para aquelas mulheres e devido àquela aparição, elas então se lembram de uma palavra que Jesus tinha dito. A Bíblia vem dizer que Pedro estava também perturbado, pelo que Pedro não foi ao sepulcro, mas Pedro estava em um local trancado, louvado seja Deus. E a Bíblia vem dizer que aqueles que saíram para Emaús também estavam perturbados, e Jesus encontra eles no caminho. E eu não sei qual é a situação que tem deixado o teu coração atualmente perturbado, mas Jesus vem dizer, paz seja convosco. Por que tem deixado essa perturbação descer ao coração? E Deus, ele vem responder, porque esquecestes, louvado seja Deus, da palavra que eu já dei. A Bíblia diz que Jesus, ele não faz nada sem antes avisar os seus. Com certeza Jesus, ele me deu um sinal, ele te deu um sinal, mas devido à dor, devido à circunstância, nós acabamos esquecendo aquele sinal, aquela palavra que foi dado e nós deixamos o nosso coração ficar perturbado. Mas o Deus que conhece a minha alma, que conhece a tua alma, ele veio aqui dizer para mim e para você, paz seja convosco. Eu quero pedir perdão, aconteceu, louvado seja Deus, algumas falhas aqui no momento da transmissão da palavra, e se em algum momento você vê algum corte, alguma coisa, é porque realmente, de fato, houve uma falha, mas eu creio que os céus, ele vai entregar o recado que ele trouxe ao meu coração, que é de você entregar tudo nas mãos do Senhor Jesus e crer que convém. Se eles tivessem entendido a mensagem desde o início, eles não teriam sofrido tanto. E quem sabe você não entendemos aquilo que nós precisamos entender. E muitas das vezes nós sofremos por coisa que não era para nós sofrermos. Eles só precisavam lembrar. Jesus, ele tinha dito que ressuscitaria no terceiro dia. E eles estavam chorando a morte de alguém que iria ressuscitar, porque eles não se lembraram da promessa.
E Deus está dizendo que porque nós muitas das vezes esquecemos daquilo que Deus falou, daquilo que Deus prometeu, o nosso coração fica perturbado. Mas o Deus que chegou naquele recinto, o Deus que chegou, louvado seja o nome do Senhor Jesus, naquele cenário, disse: Pai seja convosco. Também chega aí onde você está, também chega aqui onde eu estou para dizer: Pai seja contigo. Para que toda essa perturbação, toda essa inquietude, louvado seja Deus, toda essa aflição de alma seja quebrada no poder do nome santo do Senhor Jesus. Muitas das vezes está tudo muito bem do lado de fora, muitas das vezes está tudo muito bem no nosso contexto, mas a nossa mente, nosso coração está atribulado, e Deus, Ele conhece. E Deus, Ele sabe, louvado seja Deus, como você se encontra, como eu encontro. Talvez está chegando aí mais um fim de ano e você tem se perguntado: como assim? O ano passou, não aconteceu nada de diferente, e isso tem trazido uma tribulação, uma perturbação para sua mente. Deus está dizendo: confia em mim, espera em mim, aleluia. Diz como o salmista disse: aleluia, aquieta minha alma no Senhor, porque eu ainda o louvarei. Deus vem dizer para você: aquieta a tua alma. Porque estás tão perturbado? Porque deixou descer o coração. Descer o coração é aquilo, louvado seja Deus, que já passou da mente, aquilo que já passou do nosso controle emocional. E Deus está dizendo: não deixe passar para o teu coração. Não deixe que desça, porque quando desce, louvado seja o nome do Senhor Jesus, acontece o que aconteceu com os discípulos. Jesus estava dizendo: vocês estão perturbados. Vocês estão, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e diz assim: porque estáis perturbados e porque sobem tais pensamentos ao vosso coração. Não deixe que pensamentos, louvado seja Deus, malignos, pensamentos contrários, que pensamentos, aleluia, que muitas das vezes vêm na minha e na sua mente, permaneçam e prevaleçam. Quando vier o pensamento ruim, quando vier a negatividade, declare: saia, porque aqui quem reina é Jesus. O meu pensamento é um pensamento de paz, é um pensamento de que vai dar tudo certo, de que convém eu passar por tudo isso, porque Deus, Ele tem um plano maior, Deus, Ele tem algo sobrenatural, e eu creio que essa situação vai me ensinar, vai me fazer aprender, vai me fazer chegar em locais que eu não chegaria. A Bíblia vem dizer que certa vez o rei, ele pegou todas as virgens de um povoado, louvado seja Deus, de cidades. E a Bíblia vem dizer que então ali ele iria constituir uma rainha. Imagine só, que uma mulher daquelas foi escolhida. E a Bíblia vem dizer que ela não foi de livre e espontânea vontade, ela foi porque foi obrigada. Mas existia um propósito. Ali naquele momento da ida, não foi tão legal. Mas depois ela se tornou uma rainha. E Deus está dizendo: tenha esse pensamento de que algo, aleluia, mesmo que você olhe e você não veja, o Espírito Santo veio dizer para você aqui é isso. Mesmo que você esteja olhando, o sepulcro esteja vazio, mesmo que você esteja olhando, você não sabe o que fazer, como procurar, como encontrar, como se deslocar, para onde ir, se fica, se vai. Os discípulos estavam atordoados, eles estavam sem saber, aleluia, o que eles iriam fazer sem Jesus. E muitas das vezes no nosso contexto, no nosso cenário é assim, nós estamos sem saber o que fazer. E Deus está dizendo para mim e para você que nós devemos aquietar o nosso coração. É tempo de entregar completamente tudo que temos, tudo que somos nas mãos do Senhor, declarando que o nosso coração não ficará mais perturbado, porque Ele é um Deus que pode, que faz todas as coisas. Eu louvo a Deus por esta palavra. Foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para que trazesse aqui, para compartilhar contigo. E eu tenho certeza que assim como Jesus entrou ali naquele ambiente, eu chamo a presença do Senhor Jesus aí onde você está, e eu vou clamar aqui pela minha vida e pela sua. Porque Deus, Ele não colocou essa palavra no meu coração à toa. Eu tenho certeza que se Deus, Ele trouxe é porque o seu coração pode estar perturbado por algum motivo, por alguma situação. E Deus, Ele quer trazer paz. Por isso nós vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, muitas das vezes, Deus, nós estamos sim como os discípulos. E nós reconhecemos, Deus, aleluia. Nós reconhecemos que muitas das vezes nós estamos indo adorar, mas nós estamos com o coração dolorido. Nós não estamos lembrando daquilo que o Senhor falou conosco. A Bíblia vem dizer que Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Joana, subiram, meu Deus, ao sepulcro.
para oferecer ali incenso. Louvado seja Deus. Mas o coração delas estava entristecido, estava amargurado, estava enlutado. A Bíblia nos diz que Pedro ficou, meu Deus, aleluia, ali em um local que ele se reunia, era como se fosse uma igreja, era a casa de alguém. E a Bíblia nos diz que alguns dos discípulos saíram para outra cidade. Nós vamos ver aqui alguns que ficaram, alguns que saíram, alguns que foram ao túmulo. Mas em todo o tempo nós vamos ver que eles estavam, aleluia, entristecidos por algo que fazia parte da palavra, que fazia parte do ministério de Jesus Cristo. E Jesus, vendo toda aquela situação, Jesus então aparece para todos eles e diz: Pai seja convosco. Por isso, Deus, eu quero profetizar paz neste coração. Meu Deus, nesta alma que está aflita. Como disse o salmista, louvado seja Deus. Porque está batida a minha alma, porque te perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A palavra vem dizendo no livro de Salmos, no capítulo 46, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquieta a nossa alma, Senhor, aleluia, neste momento. Nós não queremos estar perturbados por motivo algum. Ainda, meu Deus, que o cenário seja contra. Ainda, meu Deus, que a situação diga que não. Ainda, meu Deus, que nós venhamos olhar, meu Deus, e ainda que o cenário indique morte, ainda que indique doença, ainda que indique fracasso, ainda que indique perda. Oh, meu Deus, aleluia, nós queremos olhar, meu Deus, como o Senhor queria que nós olhássemos. Nós queremos nos lembrar daquilo que o Senhor falou. Nós não queremos estar perturbados. Por isso eu quero clamar, tire toda a perturbação em nome de Cristo. Foi uma batalha para que essa palavra fosse gravada aqui hoje. Louvado seja Deus. Deus, Ele sabe quantas das vezes eu tive que parar. Oh, louvado seja Deus, mas aqui estou para clamar, porque não há ferrolho que fique de pé diante, louvado seja Deus, da presença do grande eu sou. Por isso eu quero declarar que caia por terra toda a perturbação, seja de mente, seja de coração, seja de sentimento. Louvado seja Deus, seja por qualquer área que for, em nome de Cristo. Eu repreendo que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que não tem poder, que não tem autoridade sobre a minha vida e sobre a tua, nenhum tipo de perturbação, seja ela por dor, seja ela por aflição, seja ela por luta, seja pelo que for. Que nós venhamos a nos lembrar que convém muitas das vezes nós passarmos por aflição, nós passarmos por luta, nós passarmos por levante, nós passarmos por muitas coisas, mas para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o propósito se cumpra sobre a nossa vida. Que nós venhamos a nos lembrar que Jesus, Ele quer o tempo todo nos trazer paz, a paz que excede todo entendimento e todo conhecimento. Por isso receba, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu estou profetizando paz. Neste momento coloque a mão na sua cabeça onde você estiver e siga declarando que a paz do Senhor Jesus venha sobre mim. Repita essas palavras, que a bênção do Senhor Jesus venha sobre mim, em nome do Senhor Jesus, que caia por terra. Louvado seja Deus, toda perturbação, seja de alma, seja de mente, seja de pensamento, seja aquilo que desceu para o coração, que muitas das vezes nós não podemos resolver, mas nós estamos aflitos, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, se ficamos, se vamos, se saímos. Mas Jesus está dizendo que a paz chegou aí. Assim também a paz chegou aqui. Eu quero declarar, louvado seja Deus. Declare aí onde você estiver. Coloque a mão na sua cabeça e declare aí em nome do Senhor Jesus onde você estiver.